Umectantes são substâncias que apresentam grande afinidade por moléculas de água e, por isso, têm a propriedade de manter a umidade dos materiais sendo adicionados a bolos, bolachas, panetones e outros alimentos. A tabela a seguir apresenta algumas substâncias utilizadas na preparação de alimentos. E aí tem aqui as substâncias, né? E a gente quer saber qual é a substância presente na tabela que possui composição adequada para atuar como umectante. Então vamos lá, galera. Nessa questão aqui, eu vou direto na alternativa correta, que é a letra A. Eu vou explicar para vocês por que é a letra A, e aí depois eu falo por que não pode ser as outras. Então, como o próprio texto disse, o umectante é o que apresenta grande afinidade por moléculas de água. Então, isso vai fazer com que ele mantenha a umidade dos materiais. Se você for olhar para a glicerina, eu tenho, uma, duas, três hidroxilas alcoólicas. E o que eu posso ter na hidroxila com a água? Eu posso ter a ligação de hidrogênio com essas moléculas de água. E a gente sabe que a ligação de hidrogênio é a interação entre moléculas que é a mais intensa. Então aqui eu tenho três hidroxilas alcoólicas. Então essa daqui vai ser justamente a substância que vai atuar como umectante. Então, com a proposta de reter a umidade, então a glicerina é a substância escolhida. Se você for parar para pensar, nos demais compostos, a gente não tem lá aquelas hidroxilas, que são algo que a gente espera para poder ter justamente ali a ligação de hidrogênio, muito embora todos esses compostos eles apresentam polaridade. Então, por exemplo, o cloreto de sódio, eu acho que poderia ser facilmente descartado. Por quê? O cloreto de sódio, no preparo de alimentos, ele tem uma função com a questão de sabor. O bicarbonato de sódio, no preparo de alimentos, uma das funções dele é, por exemplo, servir como fermento químico, né? O bicarbonato de sódio ele é utilizado para isso. O acetato de etila, estou pulando o benzoato de sódio, eu sei, mas assim, o acetato de etila, como ele é um éster, e os ésteres são muito famosos por servirem como flavorizante, então esse acetato de etila aqui, já que é um éster, então ele teria ali a função de servir para dar algum determinado sabor ali para os alimentos. Eu vou dar um Google aqui só para ver se o acetato de etila é alguma essência de tipo de banana e tal. É exatamente como eu suspeitei. O acetato de etila, galera, ele tem o aroma de menta, tá? E o benzoato de sódio. Esse camarada aqui, ele é utilizado como um conservante, tá? E aí você que tá vendo o vídeo deve estar pensando assim, pô, Marcelo, mas eu tinha que saber isso tudo? Não, a grande sacada é, se o umectante, ele vai ter grande afinidade por moléculas de água, de todos esses compostos, o que vai ter essa função ali de manter a umidade seria a glicerina por conta dessas hidroxilas alcoólicas aqui, que promove da melhor forma possível a ligação de hidrogênio com a água, mantendo ali aquela umidade, beleza? Então é isso, galera. Essa daí vem ser a questão de número 53 resolvida.